Vícios. Você tem algum? Eu tenho alguns vícios. E você sabia que existem vícios ruins e vícios bons? Vamos falar sobre isso hoje. Olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Célia, como alguns já me conhecem. Eu sou terapeuta, atuo na área de hipnose clínica, programação neurolinguística e inteligência emocional. E hoje eu trouxe para vocês um assunto assim meio polêmico, digamos assim. Vamos falar sobre vícios. Você tem algum vício? Bom, vou começar falando por mim. Tenho alguns vícios. Eu tenho vício da leitura, eu tenho vício de assistir vídeos no YouTube. E acredito eu que esses vícios não sejam prejudiciais para mim. Por quê? Pelos vídeos que eu assisto no YouTube, são vídeos que estão me trazendo mais conhecimento e da mesma forma a leitura. Mas eu quero falar aqui hoje sobre outros tipos de vício. Existe o vício do cigarro, das drogas, tem pessoas que são viciadas em pornografia, outras são viciadas em fofoca, novela, viciadas em comer doce, em tomar refrigerante. Então, quando se fala em vícios, abre-se um leque muito grande, porque não é assim só o vício do cigarro e da bebida, porque quando a gente fala em vício, a pessoa já pensa logo, é viciado em cigarro, em bebida, em droga, e não, tudo aquilo que você faz e que te traz satisfação e que você não consegue ficar sem, é um vício. E quando o vício é ruim, o que a gente tem que fazer é substituir ele por um vício bom. Aí você vai me perguntar, mas isso é difícil? Sim, é difícil. É difícil, mas não é impossível, é totalmente possível você trocar um vício ruim por um vício bom. Porque assim, o vício ele entra na vida da gente por várias portas. Eu vou citar duas assim. O primeiro é a necessidade de pertencimento. É a necessidade que você tem de pertencer a algum grupo, de que aquele grupo tem algum comportamento, faz alguma coisa que você não faz ainda, mas que você quer pertencer a ele, você acaba adquirindo aquelas coisas que eles estão fazendo, aqueles vícios que eles possuem, você traz para você pertencer àquele grupo. E tem também aquele vício que ele é uma fuga, você pratica ele para fugir de alguma coisa que você tenha medo, de alguma situação que te causa medo. Claro que existem outras formas de adquirir os vícios, mas eu vou falar dessas duas. Primeiro eu vou falar do cigarro. Eu vou falar da forma que aconteceu comigo, porque eu já fumei, já parei de fumar, já tem 27 anos, é a idade do meu filho. Por quê? Quando eu comecei a fumar, como aconteceu? Eu tinha mais ou menos uns 13, 14 anos, era super novinha, né? E eu andava muito com a minha irmã, com os amigos da minha irmã, com o meu cunhado, e todos eles fumavam. Aí eu achava legal, sabe? Que às vezes sentavam assim no ambiente, todo mundo começava a conversar, acendia um cigarro, fumava. Eu falei, caramba, só eu que não fumo, só eu e a irmã do meu cunhado, né? Não, a gente tem que fumar também. Aí essa foi a necessidade de estar fazendo o mesmo que eles estão fazendo, né? A necessidade de pertencer àquele grupo. E a gente partiu para aprender a fumar. Duas bobas. A gente se tossia, se sufocava, não conseguia fazer o negócio direito, até que a gente conseguiu aprender a fumar, a gente adquiriu um vício, pronto, a gente já pertencia àquele grupo. Então, quando nós saímos todos juntos, né, sem um cigarro daqui, um cigarro dali, eu acendia também, estava pertencendo ali ao grupo, estava igual a eles, porque, não sei se vocês sabem, mas nós somos a média das 5 pessoas que nós mais convivemos. Você acaba pegando os trejeitos das pessoas, você quer ficar parecido com ela, porque se você tá ali, você tem uma certa admiração e você quer ser igual, você acaba se modelando segundo eles, né? E como que aconteceu comigo para mim que eu deixasse de fumar? Bom, o tempo passou, né? Sempre aí eu já nem participo, nem andava mais com as mesmas pessoas, mas eu já tinha aquele vício comigo e continuei fumando. E o que aconteceu? Eu me casei, fiquei grávida. Aí quando eu fiquei grávida, já acendeu aquela luzinha vermelha na minha mente, né? Poxa, eu não posso fumar, porque se eu fumo, eu estou mandando nicotina pro meu filho, e ele tá ali, ele depende de mim, ele é um serzinho
indefeso, que ele depende de mim. Então veio aquela consciência materna em mim. Então eu troquei o vício, o prazer que eu sentia em fumar, eu troquei pelo prazer de ver aquele serzinho que estava crescendo dentro de mim, crescer ali com saúde, nascer saudável. E graças a Deus foi o que aconteceu. Meu filho nasceu saudável. Então eu deixei aquele vício de estar fumando, substituí ele pelo prazer de ser mãe, de acompanhar aquela gravidez, de ver aquele serzinho crescer, de ver ele nascer com saúde. Inclusive, na época, meu esposo também fumava. E quando o nosso filho nasceu, eu já não deixei mais ele fumar dentro de casa. Falei, não, vamos respeitar, nós temos um filho agora e ele precisa respirar um ar puro. E ele deixou de fumar também, porque em respeito ao nosso filho, ele também deixou de fumar. Então foi algo muito forte que substituiu aquilo forte que a gente tinha, prazer, digamos assim, que a gente achava que tinha no cigarro. E no caso do vício do cigarro, ele é complicado da seguinte forma, porque na verdade é um tripé de dependência. Porque ali no vício do cigarro você tem a dependência física, a dependência química e a dependência emocional. Eu explico. A dependência física, porque você se vicia naquele movimento de pegar o cigarro na carteira, de acender o cigarro, de fumar. Então eu já vi pessoas em ambientes onde não se podia fumar e elas fazendo esse movimento, levando o dedo até a boca como se estivesse fumando, e não tinha nada ali, não existia cigarro nenhum entre os dedos dela. Tamanho era o vício desse movimento de vai e vem, de puxa fumaça, de solta fumaça. E a dependência química, né? Porque o cigarro ele contém várias misturas de coisas ali, nicotina, eu nem sei o que tem, sei que são mais de 100 substâncias que contém dentro de um cigarro, que a pessoa coloca dentro coloca dentro do organismo, né? E o organismo acaba ficando dependente daquilo e fica cada vez mais difícil. Quanto mais tempo a pessoa fuma, vai ficando mais difícil de abandonar aquele vício, porque é uma coisa, é aquela dose diária que o organismo recebe daquelas substâncias, né? E tem também a dependência emocional, que de uma forma até que ilusória, as pessoas acreditam que acendendo um cigarro, de fumar um cigarro, elas ficam mais tranquilas, elas de repente foge de algum problema, se sente de uma forma aliviada quando ela fuma um cigarro. Mas só que essa dependência emocional eu vou desmistificar agora para vocês. Como que é feito o movimento do cigarro? Você pega o cigarro, você põe ele na boca e você puxa. Aí você segura durante aquele tempo aquela fumaça dentro de você e depois você solta. Esse movimento, por si só, ele já causa uma paz, ele causa um alívio dentro da gente, porque esse movimento respiratório, ele é justamente por isso, quando você puxa o ar, aí você segura durante alguns instantes e solta bem devagarinho. Isso já causa dentro de você um certo alívio. Então, não é o cigarro que causa essa sensação. Mas vamos lá. Temos o vício da bebida. O vício da bebida, de igual forma, a pessoa está acostumada a enviar para o organismo aquela dose de álcool. Tem pessoas que são tão dependentes, são tão viciadas em álcool que elas acordam de manhã tremendo, e enquanto elas não absorvem uma dose da bebida, do álcool, ela não consegue se acalmar, né? Tem também a dependência por drogas, que é um pouco mais séria. Tem pessoas que são viciadas em pornografia, e elas sentem a necessidade, naquele momento ela está fugindo de algum problema, de alguma situação onde ela teve medo, então ela se refugia naquela situação. Outras pessoas se sentem bem falando mal da vida do outro, né? Isso também é um vício. Outras pessoas são viciadas em novela. Você assiste um capítulo hoje, você não vê a hora de amanhã chegar para você assistir o outro. No final, acaba tudo igual, é muita maldade envolvida.
Eu já assisti muito novela hoje, graças a Deus eu não assisto mais, eu mal assisto televisão, porque eu ainda assistia televisão para ver noticiário, mas noticiário traz tanta notícia ruim, tanta carga negativa que eu já nem assisto mais. Então, quem tem esses vícios tem que procurar substituir eles por alguma coisa que vai te fazer bem. No caso do cigarro, a pessoa que fuma, ela acaba bebendo muito café. Então, quando você fala assim para a pessoa para ela deixar de fumar, ela acaba adquirindo o costume de chupar bala, de mascar chiclete, e aí haja açúcar, né, para dentro do estômago, para dentro do organismo, isso faz mal. Então, você está trocando 6 por meia dúzia. Você só está trocando aquelas substâncias químicas do cigarro pelos açúcares, que vai fazer também mal para você. Então, você tem que procurar um hábito saudável. Da mesma forma, a bebida, qualquer coisa. Você coloca, o dia que você coloca na sua cabeça, assim, eu tenho que me libertar desse vício, porque esse vício não me faz bem. Aí você já está pronto para buscar um outro vício, porque um vício você só se liberta dele quando você substitui ele por outro. E tem algumas coisas que eu sugiro. Você pode se viciar em fazer caminhada, exercício físico, ingerir bastante água. Geralmente a pessoa que bebe, que fuma, elas não consomem muita água. Então a água é um vício que a gente tem que ter, porque a gente necessita da água, né? Exercício físico, você pode praticar corrida, você pode desenvolver o hábito da leitura. Nossa, o hábito da leitura é um hábito maravilhoso. Você está ali, você está absorvendo, adquirindo conhecimento. Você entra ali na história, você se imagina fazendo aquilo. De repente, até um talento seu que está escondido, você descobre através de uma leitura. E é assim que a gente tem que tratar os vícios. O vício, ele tem que ser substituído por outro. Mas você tem que chegar à conclusão de que você não precisa daquilo na sua vida. Uma curiosidade, esses dias eu estava lendo sobre o Nikola Tesla. O Nikola Tesla, ele era viciado em jogos de azar. Então, ele, durante muitos anos, eu acredito que na adolescência dele, a mãe dele sofreu muito com isso, porque ele jogava compulsivamente, ele ia até os cassinos, eu não me recordo agora qual país que ele é, a nacionalidade dele, eu não me lembro. O fato é que ele era viciado em jogos de azar. Então, ele tinha noites que ele ganhava dinheiro, mas que em seguida ele apostava até perder tudo. Ele só ia para casa depois que ele perdia tudo. E a mãe dele ficava muito triste com aquilo, né? Mas ela nunca falou nada. Aí, um belo dia, depois de uma noitada, perdendo muito dinheiro na mesa de jogos, quando ele chegou em casa, a mãe dele estava sentadinha na sala esperando por ele, com um dinheiro na mão, né? E ele olhou assim para a mãe dele e ela pegou aquele dinheiro e colocou na mão dele. Aí ela falou assim: filho, essa é toda a economia que nós temos, é todo o dinheiro que nós temos, eu vou dar na sua mão. Você vai jogar esse dinheiro e você vai perder, mas aí você vai perder tudo que nós temos. E a partir daí, eu acredito que você vai se desiludir essa vida de jogo. E você deve estar pensando, ele não pegou o dinheiro da mãe dele e jogou. E ele jogou. Chegou à noite, ele pegou todo aquele dinheiro, toda a economia que a mãe dele tinha guardado, de economia de uma vida inteira, e jogou. Ele perdeu todo aquele dinheiro. Quando ele perdeu todo aquele dinheiro, ele chegou de madrugada em casa e a mãe dele já sabia o que tinha acontecido. Ela sabia que ele perdeu todo o dinheiro. Ele chegou em casa, pediu desculpas e tal, e prometeu para ela que ele nunca mais jogaria na vida dele. Ele cumpriu essa promessa que ele fez para a mãe dele. Ele nunca mais jogou. E ele ainda usou uma frase que eu não me lembro a frase que ele usou agora, que ele falou assim: a minha mãe, ela sim entendeu a consciência humana, porque não adiantava ela falar, aconselhar que aquele vício era maléfico, não adiantava pessoas próximas falar que aquilo ali estava fazendo mal, porque a pessoa só para quando ela toma consciência de que aquele vício está acabando com a vida dela. Então ela tem que ser um passo que só ela pode dar. Então não adianta você que tem um filho, que tem um marido, ou que tem um vício, não adianta você ficar falando na cabeça dele um monte de coisa, porque não vai resolver. Só no momento que ele tomar consciência do vício é que ele vai parar realmente de fumar, de beber, drogar, de fazer essa série de coisas que fazem tão mal para a vida da gente. Inclusive ele tem uma frase que eu até anotei aqui, o Nikola Tesla. Inclusive, uma curiosidade:
a empresa a Tesla, né, a indústria de automóveis híbrido, que agora pertence a Elon Musk, ela foi colocada esse nome em homenagem a ele, porque Nikola Tesla, ele foi um cientista, um inventor muito importante na história geral, né, do século XIX. Ele inventou muitas coisas, ele era um engenheiro. Depois de que tudo isso, todo esse terremoto passou na vida dele, ele se tornou um cientista muito conhecido, muito respeitado. E ele escreveu essa frase, que eu achei muito interessante trazer para vocês. Todo mundo deve considerar seu corpo como um presente inestimável, daquele que te ama acima de tudo, uma maravilhosa obra de arte, de beleza e mistério indescritível, além da concepção humana, e tão delicado que uma palavra, uma respiração, um olhar, ou melhor, um pensamento pode prejudicá-lo. Então ele escreveu essa frase, né, chegando à conclusão de que se uma palavra pode prejudicar esse corpo, essa obra maravilhosa que Deus nos deu, né, esse corpo, toda essa beleza, essa perfeição, se uma palavra pode destruir ele, quem dirá um vício, né? Então a gente deve guardar esse presente que Deus nos deu, esse corpo, essa saúde, e a gente deve proteger de todas as formas para conservar ele sempre saudável. Então, quando você usa alguma coisa que não faz bem para o seu corpo, você está estragando uma obra tão maravilhosa que Deus fez na sua vida. É isso, pessoal. É isso que eu tinha para falar hoje sobre os vícios. Se você tem algum, tome consciência. Substitua ele. Ele não está te fazendo bem, mas só você pode dar esse passo. Ninguém pode fazer isso por você. Não esqueçam de deixar aquele like. Se esse conteúdo foi útil para você, compartilhe ele com seus amigos. De repente alguém está precisando ouvir isso, alguém está precisando só de um empurrãozinho para se libertar de alguma coisa, né? Compartilhe nas suas redes sociais com seus amigos, peça para os seus amigos compartilharem também, e assim vocês vão estar me ajudando também, ajudando o canal a crescer e mostrando para o YouTube que esse conteúdo é relevante, que esse conteúdo é interessante, e ele vai mostrar para mais pessoas, tá certo? É esse o nosso assunto de hoje. Eu espero muito ter ajudado alguém, espero que vocês tenham gostado. Na descrição do vídeo eu estou colocando sempre todos os meus dados, caso você queira adquirir o e-book de inteligência emocional e com o bônus falando sobre a ansiedade, eu vou deixar aqui embaixo o número do meu WhatsApp, que é o mesmo código do meu Pix. Esse e-book custa R$19,90, é um valor muito baixo, é um preço muito baixo para o valor que você vai agregar na sua vida, tá certo? E eu quero deixar aqui novamente aquela frase: e nunca se esqueçam, Deus nos fez para sermos vencedores. Um grande beijo no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo.